Então, estamos de volta. Falei a última vez mas para casais, e falta de terminar este estudo, né? E hoje eu vou começar. Eu sou aluno do pastor Pascoal, né? O Pascoal começou de manhã e sempre terminou à noite, porque o material é tanto que a gente não consegue, como se fazer mais rápido, né? Mas deixe-me contar também uma experiência minha, fim de semana. Fim de semana eu estava em Jundiaí, conhece? Perto de Campinas, né? E é uma cidade interessante. A cidade vive de 34 condomínios. O povo não vive na rua, vive em 34 condomínios, tá? Não tem quase prédios, mas 34 condomínios. Então, eu estava lá numa igreja batista, Alvorada, e uns anos atrás, já teve que fazer quase 10 anos, que um homem participou com a sua esposa no nosso retiro Vida Vitoriosa. E ele foi impactado e me pediu agora para ir para lá e contar como eu implantei na PIB o Ministério de Aconselhamento, o que isso envolve tudo, né? E daí ele também contou um pouquinho da experiência deles na igreja. Quando começou a pandemia, eles tinham alugado um salão, já antes. Pagaram 14 mil por mês no salão. Aí o dono do salão chamou eles e falou: olha, como todo mundo, vocês vão ter menos entrada, mais dificuldades financeiras, então eu vou dar 50% de desconto para vocês. 7 mil, tudo bem? Tudo bem, né? Claro que tudo bem, né? Aí foi, mas as entradas não diminuíram. Ao contrário, aumentaram, tá? Na PIB também foi assim, que as entradas não diminuíram, tá? E aí, um dos líderes da igreja ficou muito incomodado com isso e falou: irmãos, nós não estamos vivendo na verdade, porque as entradas aumentaram e o homem diminuiu porque ele suspeitou que as nossas entradas vão diminuir. Vamos falar com ele e falar: olha, a gente quer pagar o que nós economizamos e voltar aos 14 mil. Ele era espírito, dono, ou é ainda, não sei. Aí falou: pois é, nunca experimentei isso, que alguém pagou 54 mil, já foi a diferença. Então, eles deveram 54 mil para ele, mas Deus está abençoando eles e muito. Eles têm uma coisa que eu não gosto, mas eles têm 3 vezes ao dia, eles têm reunião de oração via online, via WhatsApp. De manhã às 7, por volta de meio-dia e à noite também, desde a época da pandemia, tá? Então, é uma coisa interessante como eles funcionam. Também outros grupos, eles funcionam tanto via internet que é impressionante. E agora, perto da casa onde eu estava, tinha um lar para meninas de uma missão sueca. Quer dizer, os missionários que construíram tudo eram suecos, tá? E estava parado já há uns anos. Tinha desativado o trabalho, não sei por quê, eles falaram que o governo proibiu e daí fecharam e estava lá parado. Daí alguém falou: vamos lá conversar. Se, se a gente não consegue comprar. Eu falei: não vai ter dinheiro para comprar isso, porque o terreno era grande, a construção também era grande. Ah, mas custa perguntar? Não custa. Daí ele foi lá e conversou. E eles queriam 2,5 milhões. Daí o pastor falou para ele, Albino: pois é, te falei que não vai dar para comprar isso. Eu falei: espera, Deus me deu uma visão de 1,2 milhão. Como? De 2,500 para 1,2 milhão. E daí, depois de um tempo, um dos missionários voltou a falar com ele: não, a gente conversou e vamos deixar por 2 milhões. Aí ele falou para o pastor: pastor, espera aí, espera aí. E daí, a outra vez, ele voltou a falar, ofereceu por 1,500, 1,5 milhão. Daí o Albino ainda falou: espera aí. E aí ele veio, ofereceu o quê? 1,2 milhão. Daí falou: mas mesmo assim, a gente só tem 200 mil. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Ele falou: tá, vamos oferecer os 200 mil e depois a gente vê como acontece, né? Então, eles deram os 200 mil e depois, um tempo,
Eles falaram, não, tudo bem, os outros 1 milhão, a gente faz em 40 vezes para você. Escutaram? 1 milhão em 40 vezes. Alguém falou, mas sem juro, sem correção? Vamos cobrar 1% de juro ao ano. Então, agora eles têm um terreno grande, têm uma igreja que talvez um pouquinho maior do que esta, não muito maior, não, mais estreita e mais comprido, não? E daí vão vivendo e construindo. E foi muito bom lá. Até para mim, pessoalmente, foi muito bom. E é interessante, eu falei sobre celebrando restauração lá, tá? E aí, quando a gente já trabalhou nessa área, ao falar de novo sobre tudo isso, aí meu coração se abriu de novo. E eu falei para Deus, ó Deus, se na PIB eles elaborar um material novo, e eu não me dei muito bem com o novo material, não porque existe isso, né? Você gosta ou não gosta, né? Claro, se eles na PIB voltaram para o material antigo, de Fortaleza, que a gente usava, eu volto. Aí, sexta-feira, segunda-feira, eu almocei com a Esther, que cuida da área. Daí ela falou, deixa eu contar uma coisa para você. A gente resolveu voltar ao material. Não acredito. A gente resolveu tomar uma decisão de voltar ao material antigo. Eu falei, então estou dentro. Estou dentro. Que coisa boa, né? Eu acho uma das coisas que a gente tem que aprender é realmente esperar o tempo de Deus. Fazer tudo que a gente tem que fazer, porque até vou falar sobre Mateus 13, a parábola do semeador, e do campo do semeador. Posso pedir uma coisa? Desligar, porque eu tenho problema de alergia com essas coisas. Então, aí vai inchando os meus olhos e eu não vou enxergar mais nada. Obrigado. Então, o que a gente precisa aprender mesmo? Como eu falei naquela vez para as casais, eu cresci num sítio praticamente, na Alemanha, tá? E eu vi as coisas como funcionam, tá? Como é demorado, as plantações, você planta de um dia, mas está aí semanas depois, meses depois você planta. Você fica com toda aquela incerteza, será que vai ter muita chuva, se vai ter pouca chuva? Aquele terreno onde eu plantei aquilo, será que lá vai crescer? Porque tinha terrenos bem diferentes, como diz aqui no texto, terrenos com muitas pedras e outros com muito barro. Tá? Então, se chover muito, acabou a plantação. Se choveu pouco, acabou no outro. Tá? Então, a nossa vida é isso. Mas a gente tem que tirar a primeira lição aqui. O semeador, ele não era irresponsável, porque ele semeou aonde? Em todos os lugares. Mateus 3, de 3 a 9. Ele semeou. E aí o texto diz, uns, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profundo, ou porque não havia umidade, e quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu colheita a 100, 60 e 30 por um. Então a gente poderia pensar, como eu também pensei muitas vezes, puxa vida, aquele semeador, ele poderia ter poupado sementes, né? Poderia ter jogado só na terra boa. Mas uma característica, quando eu estudei este texto, aquele semeador era generoso. Ele não foi preconceituoso, porque representa muitas vezes os corações das pessoas. Falar, isso aqui não vale a pena, né? Aqui, vamos ver o que dá, né? Não, ele semeou em abundância e deu a chance para todo mundo. Deu a chance para todo mundo.
Eu sempre fico admirado de Jesus, que andou quantos anos com Judas? Quantos anos? 3 anos. E quando Jesus falou que alguém vai trair, quem sabe quem? Quer dizer, Jesus nunca fez diferença entre os outros e o Judas. Ele deu para ele toda a chance de ouvir. E eu creio, se Judas tivesse tido a mesma atitude de Pedro quando ele traiu, e naquele momento ele teria caído em si, ele teria sido salvo do mesmo jeito, como Pedro. Mas ele tomou a decisão de se enforcar. Então, quando nós semeamos a palavra, como Jesus nos também inclui dentro disso, a gente precisa semear com abundância, com generosidade. Porque isso é uma palavra do nosso Deus. Não escolher, mas semear com generosidade, para que todo mundo possa ouvir. O que depois a pessoa faz com uma palavra, quando ele sai daqui, é da pessoa. Não é minha questão. Não é eu que vou separar de cara. Porque, além disso, eu creio que todos nós temos esses 4 solos dentro do nosso coração. Você nunca foi duro em relação à palavra de Deus? Você nunca vacilou? Você nunca deu para trás? Então, tudo isso nós também somos. Todos nós somos isso. Mesmo que a gente se converteu, tem momento que a gente é terra pedregosa. E a palavra de Deus encontra muita resistência dentro de nós. Ou, como diz aqui, quando cresce logo, mas depois, quando vem dificuldade, aí dá um passo, dá 2 passos para trás e não permite as coisas. Porque ainda hoje à noite, se vocês pensaram, qual área na minha vida é terra boa e qual é terra dura? E muitas vezes, não é questão de pecados. Esses dias, eu gosto muito de futebol, mas ainda bem que estou ligado ao futebol da Alemanha, né? Então não arruma encrenca aqui. Tá? Só uma vez, quando a Alemanha ganhou 7-1, né? Desculpa. Mas daí, um dia Deus perguntou, escuta, quantas horas você se ocupa com futebol? É pecado? É e não é. Mas uma coisa que rouba tempo de Deus. Então, nesse sentido, é terra dura. É terra com cheia de pedras. Tá? Então, eu tenho que muito ver isso, né? Terra dura, no fundo, é o quê? O que que vocês acham? Já que somos um grupo não tão grande, podemos conversar um pouquinho. O que é terra dura? Está preparado? Incredulidade, justiça própria, orgulho, religiosidade, vaidade, nominalismo. Sabe o que eu descobri ainda? São essas pessoas que estão ocupadas demais. Até o Charles Swindoll, no livro dele, na Bíblia dele, que eu só posso recomendar, ele escreve, são pessoas que parecem que estão sempre sentadas entre 2 cadeiras. Uma cadeira estão na igreja e na outra cadeira já estão pensando, mas o que que eu preciso fazer depois? Sabe, esta questão que você está tão cheio, tão duro, com tantas coisas, que você, no fundo, não consegue prestar atenção. Eu gostei muito desta explicação, né? Então, eles estão ouvindo, mas no fundo não estão ouvindo. Por isso, terra dura. Estão ouvindo, mas no fundo não tem tempo para refletir, porque eles correm logo, eles vão de novo fazer as coisas. Quando saem, já estão preocupados com outras coisas. Tá?
a gente precisa se cuidar para que convertido, no fundo, não tenha muita terra dura na sua vida. Eu trabalhei 18 anos em Londrina. E uma das coisas que eu tinha muitos pensamentos para a igreja, muitas coisas que aconteceram e foi também bem legal. Mas daí, quando eu fui transferido para cá, contra a minha vontade, eu percebi uma coisa. Eu não estava vivendo. Eu estava vivendo dentro dos meus planos no futuro. E um dia, indo para a praia, eu percebi que minha cabeça já estava onde? Na praia. E a viagem de 2 horas, com a família dentro da veraneio, eu não desfrutava. O Sergião chamou de trovão azul, né? Isso eu percebi como eu perco tempo da minha vida. Porque eu já estou lá, mas não estou aqui. Tem nada contra de já planejar o que vamos fazer, tudo. Mas depois eu tenho que voltar para cá. Senão eu sou dura. As coisas acontecem, mas eu não estou aí. Porque eu já estou nos outros pensamentos, mas não estou lá. Então foi uma das grandes coisas na minha vida que eu aprendi. Eu vou viver no hoje. No hoje. E como foi difícil de perder todos os planos que eu tinha, a nossa casa que a gente tinha, e tinha que começar aqui a estaca zero, mas foi como foi bom de aprender a viver de novo no hoje. Quer dizer, não de novo, de começar a viver. Começar a viver no hoje, tá? Uma outra questão que eu percebo muito nas conversas, quando as pessoas, como diz aqui, outros pisam em cima da palavra de Deus. Como é que as pessoas pisam? Pisam porque questionam. Ah, mas não pode ser tão radical, né? Não, mas veja bem. Ou pisam, quando eu estava lendo mais uma vez o estudo, me lembrei do estrago que eu fiz na vida de um que estudava comigo no seminário. Depois de um culto, eu saí e eu falei assim, sabe, esta pregação hoje não foi nada com nada, não tinha disposição nem nada. Ele ficou quieto ao meu lado. E depois ele falou, pois é, você estragou a bênção que Deus me tinha dado através deste estudo. Então, assim a gente pisa em cima da palavra e, no fundo, morre. E quantas vezes os nossos filhos, eu tenho, meus 5 já estão grandes, né? Mas mesmo assim, os pequenos aqui, como eles precisam aprender a lidar com as pisaduras das outras pessoas. Não é bem assim, você precisa também ver, tá? E isso vai ser uma coisa cada vez mais difícil, como a gente está vendo. Quando toma posição, como isso é contestado. Então, terra dura não são as outras pessoas que não querem saber, eles também são. Mas nós também temos muita coisa terra dura ainda em nossa vida. E por isso Deus tem que trabalhar todo dia. Todo dia tem que ter misericórdia conosco, tem que se renovar a cada manhã, tá? E não permitir que isso, a gente se torna cada vez mais cético, cada vez mais duro em relação à palavra. Ou então a segunda terra, a terra sem profundidade, onde o seu relacionamento com Deus sutura até a próxima dificuldade, até o próximo desafio, quando alguma coisa não sai do jeito como a gente quer. Aí cai por terra. Eu creio também isso é uma coisa nossa. A gente nunca tem a fé 100%. Nunca. E a gente pode dizer, não, daqui para frente a coisa não, nunca mais vai acontecer nada de errado. Nunca. Ao contrário, o apóstolo Paulo fala, quem acha que está em pé,
Cuidado que não caia. Cuidado que não caia. Porque às vezes um pequeno desvio alimenta as coisas. Vocês conhecem o Jimmy Swaggart, né? Aquele homem tão usado por Deus durante muitos anos. E depois ele foi pega com mulheres de programa. E quando ele falou como começou, começou eu estava lendo algumas coisas de pornografia. E depois a leitura não me satisfez mais. Daí eu fui vendo alguns filmes pornográficos. E depois eu quis experimentar como é que é isso. E daí depois uma pessoa expôs tudo, uma dessas moças de programa. Então é um processo. E quando a gente não tem profundidade, quando a gente não alimenta a nossa vida com água, a gente vai secando e vai se tornando cada vez mais frágil. E daí só precisa acontecer mais algumas coisas e os problemas tomam conta da gente. Não, ou por falta de água, por falta de umidade, diz no texto paralelo. Medos, aflições, tudo isso deixa a fé secar. E todos nós temos áreas na nossa vida que a gente sabe que esta é uma área difícil para mim, de crer em Deus. E esta área aqui já é mais fácil. Tá? Então, a gente precisa se preocupar em que todas as áreas sejam bem regadas e tenham bastante profundidade. Por isso a Bíblia fala para nós, fortaleçam as mãos enfraquecidos e os joelhos vacilantes. Porque quando alguém está sozinho, muito fácil é para cair. Salmo 106, versículo 13 fala, mas logo se esqueceram. Assim foi sempre a queda do povo de Israel. Sabe, ficou feliz, mas logo esqueceram. Salmo 27, espera no Senhor. Espera no Senhor. E como para nós o esperar é difícil, né? É difícil quando a gente quer. A nossa filha, a terceira, ela está na Alemanha. Foi para lá para servir e durante muitos anos ela tem sempre um emprego, mas sempre um emprego de 1 ano. E aí começou tudo de novo, de achar de novo um emprego, porque era na área social e o governo só faz contrato de 1 ano. E está lá 10 anos orando para ter o marido, a Damares, né? 10 anos já está lá, esperando. Mas eu dou graças a Deus que ela não fez nenhuma besteira até agora, né? Porque isso acontece muitas vezes. Quando a pessoa não sabe mais esperar, aí quer pegar os atalhos, e os atalhos não estão em nada. Não estão em nada, né? Então a gente precisa aprender a tirar as pedras e transformar em paredes. Paredes. Porque isso é a nossa tarefa. Uns aos outros também. Terceira, a terra boa, terra abafada, não, terra cercada de espinhos, desculpa. Esses para mim são ainda os piores. Por quê? Sabe, são aqueles crentes mornos que fala a Bíblia. São aqueles crentes que são e não são. Quando a gente olha lá fora, planta entre espinhos, ela não morre, mas também não produz nada. Está lá aquela plantinha amarela. E assim eu encontro muitos crentes. Não vive nem morre, né? Por quê? Porque não arrancam as coisas fora. Como eu já falei, nem sempre, como em Hebreus diz, nem sempre é pecado, mas são pesos, coisas que a pessoa vive e que não permita que a planta possa crescer e depois produzir frutos.
Tá? Aqui fala de 4 coisas, né? Das preocupações desta vida, da fascinação ou engano das riquezas, ou os anseios por outras coisas, pelos prazeres desta vida. Esses 3, no fundo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Fica infrutífera. Não morre. Não sei como vai ser lá na eternidade, quando Deus avalia se a gente de fato produzir alguma coisa no reino de Deus. Aí eu não sei como é que fica. Às vezes eu fico pensando, mas será que? Aí muita gente vai acordar e vai falar, mas não te conheço. Não te conheço. Você nunca foi ao meu serviço. Você nunca esteve comigo. Aí a gente vai entender realmente a grande questão, a grande justiça e a misericórdia de Deus. Então, esse texto de Apocalipse 3:15, nem quente, nem frio. Eu não creio que a Bíblia quer dizer seja frio ou seja quente. Mas eu creio que quando você está com calor, você quer uma água morna, só na Alemanha, né? Se toma cerveja meio quente, quer dizer, a temperatura do porão. Você quer uma água da geladeira, né? Gelada. Mas quando está com frio, quer um chá morno? Não quer. Você quer um chá quente. Então, para as pessoas e para o próprio Deus, a gente só tem utilidade dessas 2 maneiras. Hoje, frio, para refrescar as pessoas, para animar as pessoas, ou então quente, quando alguém está totalmente destruído. Aí precisa de novo fogo para levantar. Então a gente não pode uma ou outra coisa. A gente tem que ser as 2 coisas. E conforme o momento, a gente tem que estar frio ou tem que estar quente. Deu para entender? Tá, então eu não creio frio e quente. Não, não, não. Frio para as pessoas que têm sede e calor e quente para as pessoas que realmente estão em dificuldades. Para daí, de novo, dar ânimo para eles, né? Então, a gente precisa sempre verificar as coisas. Para daí chegar à última terra boa, adubada e fértil. São aquelas pessoas que acolheram a palavra de Deus. As pessoas que também têm perseverança. Eu pensei muito na Maria e José. O que a Maria falou para o anjo? Estou aqui. Não sei como vai ser, porque humanamente falado, eu não sei de nada, nunca tinha um homem, tá? Mas eu estou aqui. Que Deus faça comigo o que Ele quer. Este acolhimento, mesmo quando você não entende nada, é da essência de Deus. Como será? Não sei, mas também não vou viver de novo no amanhã, eu vou viver no hoje, porque minha obediência é hoje. Então eu vou hoje ser obediente. Eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor. Que acontece comigo conforme a tua palavra. As implicações de tudo isso, não estou nem aí. E Tiago 1:21 fala, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. E aí vai produzir. Mas quando nós não acolhemos com mansidão, no fundo, não tem, como diz depois, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quando falta esse acolhimento, tanto da palavra de Deus, como também das coisas, das circunstâncias como estão. Pouco tempo atrás, nós falamos, a minha esposa e eu, com uma senhora que está se não, já está divorciado. E o que mais, quando eu perguntei, mas o que mais machucou você?
ela falou que todo mundo me condenou. Ninguém me acolheu. Ninguém quis ouvir a minha parte. Mas todo mundo já estava lá com as pedras, né? Como dói. E como esta pequena palavra de acolher é tão importante. Acolher a palavra de Deus, mesmo se eu não entendo nada, acolher a outra pessoa, mesmo que aparentemente eu não posso concordar com aquilo que fez ou faz, mas eu vou acolher. Com mansidão. Se é para falar, eu vou falar com mansidão. Se é para ficar quieto, eu não vou fazer uma cara de bravo, né? Mas eu vou acolher com mansidão. O que depois vai ser? Eu vou esperar. Porque eu creio naquilo que Provérbios 25:15 diz: paciência convence, convence. A paciência convence. Então, quando eu tenho realmente esta mansidão, com perseverança, as coisas vão acontecendo. Talvez não na minha velocidade, talvez não na hora que eu queria, mas vai acontecer. Porque eu creio na palavra de Deus. Quanto mais rápido cresce uma árvore, mais frágil fica a madeira, né? Só quanto cresce devagar. E na Alemanha tem um ditado: o vô planta o carvalho para o neto, porque demora 60, 80 anos até poder cortar de fato. Mas daí você pode falar, mas aí, o que adianta eu plantar se eu não vou colher? Mas você planta hoje, o que teu bisavô já plantou. Então a gente precisa plantar, ser generoso. Vou colher? Não sei. Algumas coisas vou colher, mas são talvez coisas diferentes, como árvores frutíferas, hortaliças. Tudo isso posso colher. Mas mesmo assim tem, por exemplo, tem na Alemanha uma maçã que você colhe em setembro, mas pode comer em fevereiro, março, porque ele precisa de um tempo de amadurecer. Então, com perseverança, a gente realmente leva o fruto e desfruta as coisas. Tudo em nossas vidas precisa de tempo. Ou como se diz hoje, é um processo, né? Tudo é um processo. De semear, de germinar, de crescer, de amadurecer, e só depois eu vou, de fato, desfrutar. Então, quando você olha para você mesmo, desses 4 áreas, veja qual a área realmente é terra boa e semeia lá, em abundância. Porque Paulo escreve: quem semeia pouco, vai colher pouco. Então saiba, não, eu vou colher, eu vou semear bastante nestas áreas que eu já sou terra boa e vou cuidar das outras. Todo ano, na Alemanha, nós fomos lá no campo e pegamos as pedras que estavam lá na terra e colocamos na beira, ou colocamos no caminho, para daí semear. Então, isso eu sei que também vou ter que fazer, continuar fazendo. Tirar as pedras do meu coração, transformar em caminhos planos, transformar em terra onde a semente realmente pode ter profundidade. E eu sei também que eu preciso cuidar com aquilo que eu vou ouvir. Porque às vezes as conversas destroem o que Deus semeou na minha vida. Eu preciso cuidar com minha cabeça para não correr demais e não ter tempo para refletir, não ter tempo para, de fato, ajustar as minhas coisas. Então, eu sei que eu sempre preciso lidar com 4 tempos. Com caminho, com pedras, com espinho,
as preocupações da vida e terra boa. Abaixa a tua cabeça. Onde você tem semeado? Porque Gálatas diz, porque o que semeamos para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se plantamos no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantamos no terreno do Espírito Santo, desse colherá a vida e a vida eterna. Onde você é terra dura? Onde a correria da vida, no fundo, não te dá tempo. Que você, talvez não a questão de pecado, mas você gasta mais tempo no celular, gasta mais tempo na televisão, assistindo coisas que, no fundo, não são erradas, mas roubam o tempo com Deus. Com qual facilidade eu fico lá 1h30 ou 2 horas assistindo um jogo de futebol. Mas como é difícil sentar 2 horas para ler e orar. E este equilíbrio eu preciso sempre me esforçar. E nunca permitir que eu desanimo e me deixo vencer pelo cansaço. Qual espinho cresce na tua vida? Que te machuca e que sufoca. Permita que o Espírito Santo tire isso. Mas também se alegra pelo progresso que você fez. Pode ser grande ou pequeno, mas você progrediu. Não seja tão exigente com você que quando não for na velocidade que você quer, você já desanima. Mas dá graças a Deus que você está crescendo. E Pai, nós sempre queremos olhar para Ti, porque Tua palavra nos alerta de não olhar para as circunstâncias, não dar ouvido que vem de fora, nem daquilo que vem de dentro da gente, mas daquilo que vem do Teu Espírito. Eu te peço que cada um que está aqui hoje à noite possa realmente ter enxergado onde é terra boa, onde tem espinhos, onde a Tua palavra encontra ainda muita resistência, porque tem muita pedra, ou quando nós somos totalmente duros, permitimos que outros pisem em cima daquilo que nós cremos. Que Tua graça esteja sobre cada um, e que cada um possa cultivar seu coração para produzir 30, 60 ou 100 vezes. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém.